Ó Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, bem perto de Ti, Senhor, em mais nobre obra final, com o Rei nossa habitação será um desfrute eternal. Senhor Jesus, nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor há de retornar e que a melhor obra e a obra mais perfeita vai ser quando nós habitarmos contigo, Senhor. Ali não existirá dor, não existirá cansaço, não existirá tristeza. Todas essas coisas não pertencem ao seu reino, Senhor. A mais nobre obra que nós podemos desejar é ter a sua pessoa, Senhor. Por isso, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que se fez homem e habitou na terra para que nós pudéssemos ter acesso a Ti, para que nós fôssemos inseridos dentro de Ti. E agora todo o nosso trabalho, Senhor, é feito dentro de Ti, Senhor. E esse trabalho não é nosso, é Seu. E assim nós desfrutamos de gozo e de prazer. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Jesus. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre a fonte do poder de Jesus. A gente está seguindo o livro de Mateus e a gente está desde o capítulo 1 e hoje nós chegamos no capítulo 11. A gente está pregando continuamente o livro. E hoje nós vamos falar do capítulo 11 e 12. Esses dois capítulos me deram muito trabalho, porque tem muitas coisas que acontecem aqui. E eu fiquei pensando, tipo assim, será que eu falo só uma parte? Será que eu falo tudo? O que eu faço? Tem um tema unificador dos dois capítulos. E graças a Deus por uma conversa com o Davi, ele soltou uma simples frase. Não que o Davi seja o revelador dos mistérios da Bíblia, porque a Bíblia está bem clara para todo mundo, mas isso mostra a importância da comunhão com os irmãos. Porque eu estava meio perdido sobre o que eu ia falar, mas aí, graças ao Senhor, o Espírito usou o Davi para me orientar. E eu cheguei à conclusão que tem 3 coisas bem importantes nesse capítulo. Uma é a identidade de Jesus, a outra é a autoridade dele, e a outra é pertencimento, sobre debaixo de qual reino você está, a qual reino você pertence. E quando a gente for ler esses capítulos, é importante a gente ter na cabeça que Jesus era um cara muito seguro de si. Jesus não tinha crise de identidade, ele sabia quem ele era e por que ele veio para a Terra e o que ele tinha que fazer. E ele fez com muita hombridade, com a hombridade de Deus, de um Deus habitando na carne. Então, tendo isso em mente, pensando que Jesus é Deus, e Jesus, a gente tem que lembrar também que Mateus, o foco é o reino, então apresenta o aspecto de Jesus como rei. Se você olhar para esse rei com arrogância, você não vai conseguir entender ele. Mas se você olhar para esse rei com humildade, ele se revela para você. E agora vamos para o texto, então. Vou começar a partir do capítulo 11. Eu vou ler em blocos e aí a gente vai avançando. Mateus 11, versículo 1, vou ler até o 6. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: O Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Nessa primeira parte aqui, a gente tem a pergunta de João Batista, que eu acho que é importante para a gente entender toda a discussão que vai se desenrolar ao longo do capítulo. E ele pergunta se Jesus era aquele que haveria de vir ou se eles deveriam esperar algum outro, né? E aí, lendo isso aqui, a minha primeira reação foi duvidar de João Batista, né? Tipo,
O cara, aconteceu alguma coisa com ele tomou uma pedrada na cabeça, porque uma hora ele fala que Jesus é o Cristo e a outra ele fala que... Ele pergunta se Jesus é aquele que eles estavam esperando. Só que, lendo melhor e orando e estudando, o Senhor pôde me mostrar que imputar uma descrença em relação à fé de João Batista na messianidade de Jesus seria muita injustiça com ele. Porque se a gente olhar todo o testemunho que ele deu antes, desde o ventre da sua mãe, quando ele ainda era um bebê, ele exaltou na barriga e aí, por causa disso, Isabel começou a louvar. Depois, quando Jesus passa na frente dele e ele está lá brigando com os fariseus, aí Jesus aponta para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só pode ter uma revelação dessa quem o Senhor revelar para a pessoa. Não é possível um homem carnal falar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, falar que João Batista deixou de crer em Jesus aqui seria muito absurdo. E o que parece é que João Batista estava cobrando algo da identidade de Jesus. Porque se a gente for ler Mateus 3, dos versículos 11, e do 11 ao 13, é uma profecia referente a Jesus que João Batista falou. E ele diz assim, a partir do 10, na verdade. Agora, mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependerem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Então, o que a gente vê aqui é que João Batista era o precursor de Jesus, e a profecia que o João Batista tem de Jesus é de um Jesus muito irado, que vai tacar fogo em quem for palha. E parece ser isso que João Batista está perguntando aqui, porque Jesus está curando pessoas, Jesus está realizando milagres. Mas João Batista está falando: Jesus, cadê o Jesus irado que vai tacar fogo em todo mundo? Não foi esse cara que eu profetizei. Se eu não profetizei isso, quer dizer que o meu ministério é errado. João Batista está em crise consigo mesmo, porque Jesus não está se adequando à concepção que ele tinha. Só que isso é um erro que a gente cai muitas vezes. A gente quer encaixar Jesus numa caixinha e não deixa ele se mostrar para nós como ele é, né? Às vezes ele pode vir muito irado querendo tacar fogo em tudo. E às vezes ele pode vir manso e cheio de graça. E esses dois aspectos fazem parte da natureza de Jesus. A gente não pode cobrar algo de Jesus, sendo que ele é o Senhor de todas as coisas e ele tem o tempo para todas as coisas, né? Então, a resposta de Jesus é muito graciosa, porque ele vai lá e fala tudo o que ele estava fazendo. Ele não repreende. João Batista falando bem assim: nossa, esse meu primo aí está falando um monte de abobrinha, está falando um monte de besteira. Esquece ele na prisão e deixa ele morrer lá. Não, Jesus responde e fala bem assim: vão lá falar o que eu estou fazendo. Contem que vocês veem, que os cegos veem, que os aleijados andam, que os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E interessante que isso aqui é uma passagem de Isaías 61. E quando Jesus cita essa passagem, mais na frente, uns versículos na frente, fala que depois disso haverá um juízo também. Então, a resposta de Jesus é: fica calmo, a gente está no tempo da graça, ainda não estamos no tempo do juízo. Eu sei que você quer ver um juiz, mas ainda não é o tempo. E aí Jesus fala: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Porque Jesus não se encaixa nas suas expectativas. A única expectativa que você pode ter em relação a Jesus é a que ele apresenta na Bíblia. Se você ler a Bíblia e esperar de Jesus algo que ele se revela de si mesmo, então pode ter certeza que você vai ser feliz e suas expectativas não vão ser frustradas. E aí, eu vou ler agora a partir do 7 ao 15, que é a continuação. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões.
Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuraram um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro diante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nascem de mulher, nenhum é maior que João Batista, e no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias em que o João pregava, o reino dos céus sofre violência, e as pessoas violentas o atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, que ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, nesse trecho aqui, provavelmente as multidões devem ter ficado com essa mesma primeira impressão de que João Batista estava deixando de crer em Jesus. Só que o que Jesus faz é defender João Batista. Ele fala bem assim, vocês foram procurar um profeta no deserto. A gente tem que ter noção de que fazia 400 anos que Deus não falava ao povo de Israel. Então, esse é provavelmente o silêncio mais longo que tem registrado na Bíblia de Deus para com o povo que ele escolheu. E então o povo estava em grande expectativa sobre a figura de João Batista. E se ele tacasse o pau em João Batista, Jesus estaria atacando a si mesmo. E ele defendendo João Batista, ele defende o seu ministério também. Então, esse aspecto de caniço aqui é justamente caniço que se agita, é justamente combatendo esse pensamento de que João pode ser alguém inconstante. Porque João não era inconstante. O cara foi, de acordo com a tradição, era para ele ser um sacerdote, mas ele sabia que ele tinha um chamado para ser um profeta, de preparar o caminho para o Senhor. Então ele não foi que o pai dele era Zacarias, era sacerdote, e aí, seguindo a lei e a tradição, ele deveria ser um sacerdote também. Só que ele estava muito claro do chamado dele. Então ele foi para o deserto, viveu no deserto, se alimentando de mel e de gafanhotos e vestindo roupas de camelo. O cara era um maluco, né? Mas ele estava bem. João, até certo momento, estava bem seguro de si, e Jesus defende a reputação de João Batista, né? Essa questão sobre João ser o maior dos profetas e o menor no reino ainda ser maior que ele, é algo que gera muito debate aí, e muitas pessoas falam. Eu até trouxe algumas curiosidades para vocês terem noção do que se refere a isso, que alguns teólogos falam que o fato de ser menor se refere totalmente ao reino futuro. Então, bem assim, quando Jesus estabeleceu o reino, aí o menor no reino vai ser maior que João Batista. Só que, pelo que a gente está lendo da passagem, não parece ser algo totalmente futuro, parece ser algo para agora já. Então, outros teólogos falaram que era algo para agora, mas que era relacionado à idade, porque, de acordo com a história, Jesus é mais novo que João. Então, o menor é maior. Quem defendia isso, por incrível que pareça, era Agostinho e Crisóstomo, pais da igreja. Então, os caras eram bem, às vezes, viajados. E um outro aspecto era que João Batista está fora do reino, que é algo mais absurdo ainda, que tem alguns teólogos mais malucos que têm coragem de falar isso, que quando Jesus estabeleceu o reino, João Batista não vai fazer parte, João não fez parte do reino de Deus. E sendo que ele fala, no capítulo anterior, no versículo anterior, ele fala que João Batista é o maior dos profetas. Como é que o maior dos profetas fica de fora do reino? Isso é totalmente sem sentido, né? E então, o que a gente pode ver aqui é que essa questão do menor no reino e do maior profeta é porque João é o maior porque ele foi o único que teve o privilégio de preparar o caminho antes do Messias.
Não tem nenhum profeta que teve essa... Todos anunciaram Jesus, claro, mas com a proximidade, com a clareza que João, nenhum profeta conseguiu, foi incumbido de fazer isso, né? Mas mesmo assim, o menor no reino é maior que João Batista, porque o menor no reino é alguém que não é mais tipo alguém que anuncia que Jesus vai vir, mas é alguém que já vive porque Jesus veio. Então, a gente tem essa realidade já de Jesus. João Batista se refere como amigo do noivo, mas a igreja é a noiva. São duas hierarquias muito diferentes. Então, por isso que o menor dentro da igreja é o maior que João Batista. E aí ele vem e fala que o reino do céu sofre violência, né? Na nossa tradução árabe, que é a que a gente está mais acostumado, ela é bem complicada porque ela fala que o reino dos céus é tomado por esforço. E aí todo mundo já pira e fala bem assim, não, isso aí está errado porque o reino dos céus é dado pela graça de Deus e você é salvo pela graça, então você não pode se esforçar para ser apossado do reino. Tem alguma coisa errada. Mas esse verbo aqui é bem difícil de traduzir do grego porque ele tem duas funções. E uma é de alguém que pratica a violência e essa outra é de alguém que... Como eu vou dizer? Alguém que pratica, não é alguém que... É alguém que pratica também, mas não no sentido de ser direto com a pessoa, mas tipo... Exatamente. Vacilativo. E aí... Isso, exatamente. Pronto, obrigado. E a NVT foi muito feliz em traduzir esse versículo, porque ela fala que o reino dos céus sofre violência e que as pessoas violentas o atacam, e não que o reino é tomado por esforço. Então, o que a gente vê aqui é que Jesus está falando que quando João Batista começou a pregar, a primeira coisa que aconteceu foi fariseus atacarem o ministério de João Batista. Tanto que ele se refere a eles como raça de víboras, né? Os fariseus estavam em oposição ao reino que estava sendo inaugurado. Então, o reino dos céus estava sofrendo uma perseguição, a gente pode colocar dessa forma. E aí, ele continua falando, os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João Batista com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, que ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Então, aqui a gente vê Jesus mais uma vez reafirmando a continuidade do Novo Testamento do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Jesus não veio romper com tudo e acabar com tudo. Pelo contrário, ele aponta para o aspecto profético do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E essa é a forma correta de olhar para o Antigo Testamento, né? E aí, Jesus fala que João Batista é Elias que eles esperavam. E aí, ele fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, que o Elias estava, de acordo com a profecia, era aquele que viria também para preparar o caminho do Senhor. Então, se Jesus reafirma João Batista como Elias, logo ele se reafirma como o Messias que haveria de vir. Então, Jesus defende João Batista e se defende ao mesmo tempo. E aí tem a continuação, que é Mateus 11, 16 ao 19. Mateus 11, 16 ao 19. Aqui posso comparar esta geração. Ela se parece com crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançam. Entoamos lamento e vocês não se entristecem. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comelão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. O que Jesus está falando aqui é que, basicamente, sabe aquela criança que você fala bem assim, vamos brincar disso aqui? Aí ela fala, não. Vamos brincar disso aqui? Não, não vamos brincar. Aí você fala, do que você quer brincar? Aí ela fala uma brincadeira aí, tio. Aí você fala, então vamos essa, pique-esconde. Ela, não, também.
É exatamente isso. É exatamente isso que Jesus está falando. Jesus está falando que essa é uma geração mimada, a geração dele, que estava presente no mesmo tempo que ele. Porque primeiro veio João Batista, que não comia e não bebia, e aí eles acusaram de estar possesso. E depois veio Jesus, que comia e bebia, e falaram que ele tinha demônio. Tipo, não importa, eu não quero nem João, não quero nem você, eu não quero nada. E aí, um comentário que o Carson faz sobre essa passagem, que eu vou ler aqui, porque eu acho que resume muito bem isso, é que ele fala bem assim, que ele fala sobre a geração. A geração parece dar ordens e criticar. Para João Batista, ou para a geração, João Batista é um louco porque jejua. Enquanto isso, vocês querem se divertir. Vocês reprovam a mim, aí depois ele fala, vocês reprovam a Jesus, que faz refeições com os publicanos, enquanto vocês insistem na rígida separação dos pecadores. Vocês odeiam a pregação de arrependimento e odeiam a proclamação do evangelho. Então, o que eles estavam rejeitando era João Batista falando, se arrependam, e o que eles estavam rejeitando era Jesus falando, venham que é de graça. Eles não queriam se arrepender e não queriam a graça de Jesus. Essa é a geração que Jesus fala que estava no tempo dele. E se tem uma coisa que a gente pode aprender com isso, é não ficar indiferente diante da pessoa de Jesus. Porque tem esses dois aspectos. Ele vai chamar você para se arrepender e ele vai chamar você para desfrutar da graça. Mas se você ficar indiferente a ele, você vai ser essa geração aqui infeliz, que não participa do plano de Deus. Então, isso é um alerta muito importante para nós, para a gente não ficar indiferente à pessoa do Senhor, né? E aí ele continua falando a partir do versículo 20, e eu vou ler até o 24 agora. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera Corazim e Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. Vou ler o 23 e 24 também. Desculpa, parei no meio. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhes digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Então, se a gente for ler aqui, Jesus, a gente viu que o reino estava sofrendo a violência e a perseguição, mas Jesus não condena a oposição que ele sofre. Jesus condena a incredulidade e a falta de arrependimento. Jesus não está nem... Ele é Jesus, cara. Jesus não está nem aí para quanto você quer perseguir ele. Se alguém tentar perseguir Jesus, vai falhar miseravelmente. Mas o que Jesus abomina aqui nesses trechos é a incredulidade e a falta de fé, e a falta de arrependimento. Então, a gente vê que cidades como Sodoma e Gomorra vão ser menos o quê? Menos rigor. Vai haver menos rigor para elas do que para cidades que Jesus esteve presente. E isso me leva a pensar, o tanto de coisa que nós temos recebido do Senhor e e o que nós temos feito com isso, né? Porque se nós ficarmos indiferentes a isso e tratarmos isso com todas as palavras que nós temos recebido, não nos arrependermos e não gerar mais fé em nós, haverá mais rigor para nós no dia do juízo do que para essas cidades. Se a gente for parar para pensar ainda, haverá muito mais rigor, porque a gente já viu toda a história desenrolada. A gente tem a Bíblia completamente acessível, a gente tem a igreja, a gente tem os irmãos. Então, se você parar para pensar o tanto de coisa que a gente recebeu de Jesus, se você não se apossar disso, você pode ficar desesperado, porque você vai ser julgado com muito rigor. E é isso. Essa passagem é isso. E aí Jesus volta para o capítulo 1, para o versículo 25 e fala até o 30.
Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é um grande contraste. Um contraste entre os que se consideram sábios com os que são pequeninos. E o que a gente vê disso aqui é que Jesus odeia os orgulhosos. Em Provérbios, Deus fala que 6 coisas o Senhor odeia, 7 o Senhor abomina. E a primeira que ele fala é olhos altivos. Então, os orgulhosos não têm lugar no reino. O Davi falou comigo essa semana uma coisa que é muito interessante, que é que se você olhar para Jesus com orgulho, Jesus parece que funciona como um eclipse. Ele vai deixar tudo preto para você, mesmo ele sendo a maior luz que existe. Você não vai conseguir compreender nada de Jesus. Porque foi do agrado de Deus fazer assim. Ele escolheu se revelar para os pequeninos. E aqueles que acham que podem alcançar a revelação estudando um monte, fazendo uma jornada de autoconhecimento para dentro de si, mergulhando nos mistérios profundos do universo, estão totalmente errados. Você só pode conhecer Jesus se você for humilde, se você reconhecer que você não é capaz de conhecer a Ele só pela sua pessoa. Você só pode conhecer Jesus se Ele escolher se revelar para você. Jesus é totalmente soberano nisso. E aí a gente pode pensar, mas Jesus é injusto, então, de se escolher se revelar para algumas pessoas e não se revelar para outras. Mas se a gente for olhar da perspectiva de que todos são pecadores, os homens para que ele escolheu não se revelar já estão debaixo do juízo dele. É um juízo que Jesus já aplicou na vida deles. E nós que recebemos essa revelação de Jesus, somos agraciados por causa disso. Isso aqui é algo tremendo. Tipo, se você conhece Jesus hoje, você sabe quem é Deus, foi porque Ele escolheu se revelar para você mesmo, você não merecendo. Você sendo o pior de todos, Jesus falou bem assim, não, eu quero que você me conheça. Esse é o Jesus que a gente tem. E o incrível é que, dentro desse contexto, Ele fala, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente normalmente tem uma aplicação muito de descanso. É de descanso, né? Tem que ser de descanso esse versículo. Mas é porque, tipo, se a gente for parar para olhar o contexto que Jesus está falando, Jesus está convidando todo mundo para sair do fardo da cegueira. Andar sem ver nada é cruel. Você não sabe onde você vai chegar, você não sabe quem está ao seu redor, você não sabe o ambiente que você está. Mas Jesus, e isso certamente é cansativo e deve ser uma sobrecarga enorme. Mas o que Jesus fala é, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O desejo de Jesus é nos dar descanso. Ele quer que nós sejamos, não que tenhamos uma vida leve, mas que nós tenhamos uma vida de deleite. Nós cantamos no hino, que é, na obra habito com o rei, é dele o trabalho, não meu. Sim, ele o prepara para mim, me enche da força do céu. Assim, há louvor na oração e gozo em lugar do dever, com Cristo em plena união, na obra, a força e poder. Então, o convite de Jesus para todos nós aqui é para que nós desçamos do pódio do nosso orgulho, da montanha de, me desculpem a palavra que eu vou falar, da montanha de estrume que nós construímos com o nosso ego, e rejeitemos todas as coisas, porque o Senhor se dá a conhecer aos humildes, e isso vai ser um descanso para a sua vida. E aí entra em Mateus 12.
E aí eu vou ler do 12, do 1 até o 8. Fala assim: porque naquele tempo Jesus estava caminhando pelos campos de cereal um sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher as espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram: veja, seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras que o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço do templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aqui a gente tem uma discussão, não é sobre descanso, sobre o que pode ou não pode fazer no sábado. Aqui é uma discussão sobre autoridade. E porque ele começa falando, ele vai hierarquizar as coisas. Jesus começa com um exemplo menor, que é o de Davi, depois passa para o exemplo do templo e depois chega em si mesmo. Então ele está crescendo na graduação da autoridade. Davi, o templo e Jesus. E com Davi, por que ele não infringiu a lei quando ele fez isso? Porque era mais importante que ele estivesse vivo, fugindo de Saul, do que os pães estivessem lá na mesa da proposição. Então a autoridade maior era a vida de Davi. No templo, ele fala que os levitas podem servir no sábado. E o que é mais importante? O culto a Deus prestado pelos levitas ou os levitas cumprirem a lei? É lógico que é o culto a Deus. E aí Jesus vai lá e fala, aqui está quem é maior que o templo. Então o que é mais importante? Vocês guardarem o sábado ou vocês olharem para mim e me reconhecerem como Senhor, que sou maior que todas essas coisas? E aí Jesus fala que os fariseus não entendem essas coisas. Mas se eles entendessem, eles entenderiam que, apesar da grandiosidade de Jesus, ele não imputa pecado aos discípulos. Porque ele é Jesus, ele é a autoridade máxima. E Jesus demonstra a compaixão. Então, é o que Jesus fala citando Oséias aqui. E aí tem a continuação. Não dá para saber se foi seguido ou se foi alguns dias depois, mas o que a maioria dos teólogos fala é que foi seguido esses acontecimentos. Então, ele acabou de reafirmar a autoridade dele no campo, e aí ele vai para a sinagoga de novo, no mesmo sábado, e tem essa outra discussão, só que um outro aspecto. E aí ele começa a falar o 9, a partir do 9. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformadas. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, e ficou igual à outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Aqui tem uma coisa bem importante, é a primeira reunião dos fariseus para matar Jesus. E o que Jesus faz curando o cara que tinha a mão leprosa, a mão deformada, na verdade, é se reafirmar como Senhor do sábado. Porque ele tinha acabado de falar nos versículos anteriores, na cena anterior, que ele era o Senhor do sábado e os discípulos eram inocentes de estar colhendo espigas para se alimentar. Então, muito mais ele seria inocente de curar um leproso, né? Um leproso não, um cara que tinha a mão deformada. Tô com um leproso na cabeça, não sei porquê. E aí, então, Jesus está reafirmando a sua autoridade aqui, e o que a gente vê agora é uma oposição à autoridade de Jesus.
O objetivo dos fariseus, os fariseus não mataram Jesus porque ele descumpriu a lei do sábado. Tanto que você, mais para frente, quando a gente chegar nos final de Mateus, mais para o final, quando Mateus for levado para o concílio lá dos judeus, ele não vai ser acusado de quebrar o sábado. Jesus é acusado de blasfemar falando que ele é Deus, mas ele não é acusado de descumprir o sábado. Então a gente vê aqui que o que os fariseus queriam era só uma desculpa para planejar matar Jesus. E aí era só para externar aquilo que já estava dentro do coração deles. Então eles aproveitaram a ocasião e falaram assim, vamos matar esse cara. E a partir de agora começa a perseguição oficial a Jesus. Antes estava tudo meio burburinho. Agora está estabelecida a perseguição ao ministério de Jesus. E aí entra o versículo 15. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e o seu nome será a esperança de todo mundo. O que a gente pode ver a gente lembra aqui que Mateus estava escrevendo para os judeus, era para falar do reino dos céus para os judeus. E um aspecto muito importante que os judeus tinham, já de acordo com o que eles estudavam da Escritura e da tradição deles, era que o Messias seria um servo também. Ele não seria somente por incrível que pareça, eles esqueceram disso, né? Mas ele não seria somente um governador, um gestor político, uma força militar. Jesus seria um servo. E ao se colocar Mateus registrando isso aqui, ele tá apontando para Isaías, que essa profecia aqui é do livro de Isaías, e falando bem assim, lembra daquele que vocês esperavam, que era o servo manso e que cumpriria todas as coisas, estabeleceria o nome dele acima de todas as coisas? Ele está bem aqui, se reafirmando como Senhor do sábado, se reafirmando como Senhor de todas as coisas. Então, Mateus é bem feliz em colocar essa passagem, porque ele faz questão de enfatizar para os judeus que toda a profecia estava sendo cumprida em Jesus. E aí começa agora um outro estágio, que é a partir do 22, eu vou ler até o 32. E aí eles falam assim: então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos dele e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma será desintegrada. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram a dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Continua. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. E aí eu vou parar aqui. E então, é interessante notar que começa com o povo reconhecendo que Jesus era aquele que haveria de vir. A oposição não parte do povo judeu, a oposição parte dos fariseus.
E aí, Jesus fala, né, que... Aí os fariseus falam que ele expulsa pela autoridade de Beelzebul. Beelzebul, ele é, de acordo com a tradição ocultista, o segundo maior no reino das trevas. Então ele só está abaixo de Satanás. E o próprio significado do nome Beelzebul é Senhor dos Senhores, Príncipe dos Príncipes. Então, o engraçado é porque esse não é o nome Baal-zebul, que é esse nome. Beelzebul é uma coisa que os judeus fizeram para tirar meio que um sarro com o nome, porque Beelzebul significa o Senhor das Moscas. Então eles estavam falando que o mesmo mais poderoso no reino das trevas ainda não é nada no reino de Deus. Isso é bem legal de Deus, né? E aí, então o que a gente tem aqui é os fariseus colocando um conflito de autoridades. Eles estão falando bem assim, não, Jesus não é o Messias, ele não pertence ao reino de Deus, muito pelo contrário, ele pertence ao reino de Satanás. Eles estão falando que Jesus faz parte do reino de Satanás. E Jesus, para acabar com essa... Na verdade, eles nem chegaram a falar isso, né? Eles só pensaram e Jesus, aqui fala que Jesus, que conhece todo o pensamento, retrucou então, que todo reino dividido contra si mesmo tende à ruína. E... esse aqui é um princípio muito importante que o Senhor coloca, porque ele fala que um reino dividido contra si mesmo está condenado à ruína, uma cidade ou uma família dividida contra si mesma se desintegrará, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Então a gente vê que todas as coisas onde não existe uma realidade, elas vão ruir e vão acabar. A tendência delas é a entropia. E se a gente for parar para pensar no que os fariseus estavam pensando de Jesus ser um servo de Satanás, de ele estar submetido à autoridade de Beelzebul, isso é um absurdo tremendo, porque só existe uma autoridade no universo. E essa autoridade é a de Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra autoridade no universo. Aqueles que estão rebeldes à autoridade de Jesus podem ter um reino à parte, mas eles vão ruir. Eles não vão subsistir. Agora, o reino de Jesus, que proporciona a verdadeira unidade, vai durar de eternidade a eternidade. Isso aqui é muito importante a gente entender, porque quando Jesus está falando isso, ele fala que... Ele fala bem aqui que se ele está expulsando pelo poder dos demônios, então eles também podem estar expulsando pelo poder dos demônios. Então acabou com eles, descredibilizou totalmente os fariseus. E aí ele fala bem assim, só que você precisa reconhecer que existe uma autoridade, que é o Espírito de Deus. E que o Espírito de Deus é muito maior que qualquer outra coisa. E aí Jesus chama a responsabilidade para si e fala bem assim, se um homem entra na casa de um homem valente e amarra ele e toma todos os seus bens, é porque esse homem é muito mais forte que o homem valente que está lá dentro. Então, se existe alguma coisa do reino das trevas, se existe alguma coisa do reino de Satanás que está te importunando, submeta essa coisa ao reino de Jesus. Porque no reino de Jesus as coisas não são tomadas porque é Ele que tem a posse delas. Está tudo na mão dele e ele governa soberanamente sobre todas as coisas. E qualquer um que tentar se fazer oposição a Jesus vai ser derrubado. Não existe nenhum outro que resista à pessoa de Jesus. Não existe nenhum outro que consiga ficar de pé diante de Jesus e não estar de joelhos. Porque Jesus é Deus. E ele vai governar todas as coisas e ele já governa todas as coisas. Então, esse caos é só temporário, só para que ele possa cumprir o plano dele, e ele ainda está regendo esse caos aparente que a gente vive. E isso é uma coisa bem bonita de se pensar. Eu estou saindo um pouco da mensagem, mas se a gente pensar que Jesus ainda governa o caos que a gente vive, e que tudo que acontece é porque ele quer que aconteça assim, não existiria ansiedade e preocupação no nosso coração. Não existiria temor no nosso coração, não existiria medo,
porque a gente sabe que todas as coisas estão debaixo do governo de Jesus e que para aqueles que estão debaixo do governo de Jesus e se sujeitam a Ele, tudo o que tem reservado para eles é o bem. Jesus fala que se Ele nos deu todas as coisas, se Deus nos deu seu próprio Filho, quanto mais não nos dará todas as outras coisas, né? Então, se Ele não te deu, é porque você não precisa. E se existe algo na sua vida que está fora de ordem, você só precisa submeter à autoridade de Jesus. Talvez continue fora de ordem, mas você vai saber que existe alguém governando. E aí isso vai te dar tranquilo. Então você vai estar passando pelo caos tranquilo. E aí tem a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Antes eu quero falar do 30. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Mais uma vez, Jesus fala de não ficar neutro em relação à pessoa dele. Jesus fala que se você automaticamente escolheu não fazer nada em relação à pessoa dele, você já está contra ele. Então, sejamos sábios. E se o Senhor se revela a nós, é porque Ele deseja que nós estejamos ao lado dEle. O desejo de Deus é um corpo que trabalha junto com Ele aqui na terra. O desejo de Deus é uma igreja que funciona debaixo da cabeça dEle. Então, o desejo de Deus é um povo aliado a Ele. Se existe algo na nossa vida que nos faça ser inimigos de Deus, algum aspecto que nós ainda estamos neutros, falamos assim, não, isso aqui eu não vou entregar para Jesus, saiba que isso já está em oposição ao reino de Jesus. Se você escolheu poupar algo de Jesus, você está opondo isso ao reino de Jesus. E isso vai ruir. Se você escolher poupar um namoro, o seu namoro vai acabar. Se você escolher poupar o seu trabalho vai ruir. Se você escolher poupar o seu dinheiro vai sumir e vai ser corroído. Se você escolher poupar o seu ego, você vai ganhar o mundo inteiro, mas você vai perder a sua alma. Então, não existe ficar indiferente à pessoa de Jesus. A única opção, se Ele se revela a nós, é reconhecermos a nossa fraqueza, reconhecermos a nossa carência e nos aliarmos a Ele. Porque, se você for parar para pensar, Ele chama um bando de fracassados para ser vencedores. Então, se você não se opor a Jesus, você vai continuar sendo um fracassado. Mas se você se aliar a Jesus, você vai ser o vencedor e cordeiro com Ele em todas as coisas. Então, se alia a Jesus. As promessas que existem no reino de Deus são muito maiores que qualquer coisa dessa terra. E aí entra a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é algo extremamente debatido também. Mas o que parece é que, pelo contexto, Jesus atribui blasfemar contra o Espírito Santo àqueles que falam que uma obra do Espírito é uma obra de Satanás. Então, ou seja, isso é você ver na sua frente Deus, Jesus, o Espírito fazendo alguma coisa e você falar bem assim, você conscientemente falar, não, isso deve ser rejeitado, isso é do diabo, ninguém deve ter parte com isso. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E se você for parar para pensar, faz sentido ser imperdoável porque a obra do Espírito é convencer os pecadores do seu estado e gerar arrependimento. Então, se alguém tem isso revelado e rejeita, é lógico que ele vai ser condenado. E não vai ter como ser perdoado. A pessoa que, mesmo diante da possibilidade de acolher a obra do Espírito, rejeitou e atribuiu isso ainda a uma obra de Satanás. Então, se o Espírito gerar em nós arrependimento, se o Espírito nos constranger, se o Espírito gerar fé em nós, não fique indiferente a isso. Não resista a isso, não atribua isso a Satanás, porque aí você vai ser imperdoável, de acordo com a Bíblia. E aí Jesus fala sobre uma questão de natureza. Ele começa a falar do versículo 33, ele fala bem assim, uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau.
Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absorvidos e por elas vocês serão condenados. Aqui Jesus fala sobre a natureza em geral. Sempre quando Jesus fala árvore, ele está se referindo à natureza das coisas. Então, se uma árvore é ruim, a natureza dela é ruim, ela só pode produzir coisas ruins. Se uma árvore é boa, Obrigado. Então, ele está falando aqui claramente, ele acabou de falar sobre a obra do Espírito Santo e depois ele fala de natureza. Isso significa que o Espírito Santo pode mudar a sua natureza. O Espírito Santo é aquele que muda a sua natureza. Se você se considera uma pessoa má, e nós somos maus se nós não formos regenerados, então, ore ao Senhor e peça para que Ele mude a sua natureza. Peça para que Ele transforme você, porque não tem como você dar bom fruto se você é mau. Tudo que você produzir vai ser ruim. Mas se você for transformado e tiver uma nova natureza, você for uma pessoa boa por causa da justiça de Cristo, aí sim você vai poder dar bons frutos. É ser antes de fazer. É isso que Jesus está colocando aqui. É uma questão de identidade, mais uma vez. Jesus era seguro de si, ele sabia quem ele era, e ele estava chamando cada um de nós também para ser seguros da nossa identidade. A nossa identidade tem que estar em Jesus Cristo. Se nós queremos produzir bons frutos, nós precisamos ser transformados pelo Espírito. E é isso, essa parte aqui. E, tem uma coisa sobre o juízo. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absorvidos e por elas vocês serão condenados. O engraçado é que Jesus aqui pode parecer que ele está se defendendo, mas na verdade ele está julgando. Porque aqui ele revelou a verdadeira natureza dos fariseus. Então a gente pode ver quem são os fariseus aqui. São raça de víboras. Eles são uma árvore má. Então, por mais que a gente fique pensando, Jesus estava se defendendo dos fariseus, Jesus estava julgando, e ele já estava praticando o que ele falou aqui que vai acontecer no dia do juízo. O que vocês falarem pode ser usado contra vocês para condenação. Acho que podia. E aí, a gente tem que parar para pensar que o que Romanos coloca para a gente é que primeiro é necessário crer com o coração, uma mudança de natureza, e depois confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Então, você só confessa que Jesus é o Senhor se o seu interior for mudado. O seu interior precisa ser mudado para que a salvação seja gerada em você. E para que você seja salvo no dia do juízo. Então, essa passagem aqui, quando a gente vê à luz de Romanos também, a gente vê que as duas coisas estão juntas. Salvação e obras caminham juntas, não são coisas separadas. A gente precisa ser transformado e, a partir dessa transformação, os frutos vão testificar da nossa salvação. E aí, Jesus fala do sinal de Jonas. Ele fala a partir do 38. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostrem um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe grande, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém que é maior que Jonas.
A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês veem à sua frente alguém que é maior que Salomão. Então, o que Jesus está falando aqui é interessante a gente ter na cabeça, antes disso, antes de entrar no que Jesus falou, é que um sinal para os judeus não é um milagre, porque Jesus já tinha realizado muitos milagres. Os judeus viram e até acusaram dos milagres de Jesus, um dos milagres, que é expulsar demônio, de ser proveniente de Beelzebul. Então, o que os judeus queriam era uma prova da autoridade de Jesus. E um sinal, se a gente for levar em consideração o contexto do Antigo Testamento, um sinal é algo que se cumpre para testificar de uma profecia que foi dita. De certa forma, os milagres de Jesus testificam da profecia acerca dele, mas eles queriam algo que falasse bem assim, não, esse é o ponto definitivo que eu sei que eu posso afirmar, esse cara é Jesus. E aí o sinal que Jesus fala é o sinal do profeta Jonas, que passou 3 dias dentro de um peixe, e aí ele fala que assim como Jonas, ele vai passar 3 dias dentro da terra, e depois vai voltar. E aí, se a gente for levar em consideração isso, a gente pode ver que Jonas é um tipo de Cristo do Antigo Testamento, porque ele representou esse movimento que Jesus fez de morte por 3 dias. Jesus morreu, Jonas não, por isso que eu fiz morte assim. Morte e depois a volta à vida. E o outro ponto de comparação é que a reação das 2 gerações foi muito diferente. A geração de Jonas, que era Nínive, se arrependeu. Então, eu estava lendo um comentário de Mateus e falava que provavelmente os cidadãos de Nínive sabiam que Jonas tinha ficado preso dentro de um peixe. E o fato dele ter ter ficado 3 dias dentro de um peixe e ter sido trazido de volta, mostra que a mensagem que ele tinha para trazer era uma mensagem importante que eles deveriam escutar. E aí, por isso que a reação de todo mundo foi essa, porque esse cara passou pela prova de morte e a mensagem dele superou a prova de morte. Então, a reação de Nínive não poderia ser outra. Se Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe e Deus preservou Jonas para nos trazer essa mensagem, é porque Deus tem algo urgente para nos falar. E o que ele nos falar é verdadeiro e nós precisamos escutar o que ele disser. E Nínive se arrependeu cabalmente. A Bíblia fala que eles vestiram panos de saco e jogaram cinza sobre si, né? Isso aí é um sinal de toda glória que eu considero ter, eu abro mão. Esse é o sinal máximo de arrependimento para alguém no Antigo Testamento. E aí, Jesus fala que a geração dele vai passar por isso e não vai se arrepender. Vai continuar com o coração duro. E aí Jesus fala mais uma vez sobre o rigor no dia do juízo. Eles têm alguém que é maior que Jonas diante deles. Então, a responsabilidade deles é muito maior. Eles deveriam ter acatado a mensagem de Jesus no primeiro dia que ele ressuscitou, porque eles ouviram essa palavra. Eles falaram, era fácil fazer. Não sei se era fácil, né? Para a gente agora é fácil. Mas era simplesmente associar. Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, tipificando a morte, e voltou, tipificando a ressurreição. Jesus passou 3 dias morto e ele ressuscitou. Se a cidade de Nínive se arrependeu e creu no que Jesus disse, por que nós não vamos nos arrepender e crer no que Jesus disse, né? E aí Jesus fala que naqueles dias, no dia do juízo, os habitantes de Nínive testemunharão contra a geração de Jesus. Então, isso aqui para a gente é fundamental, porque se a gente, hoje, já tendo tudo isso em vista, se a gente não crer na mensagem de Jesus, a gente só vai provar e testificar que nós somos mais perversos que a cidade de Nínive. E a cidade de Nínive era uma cidade muito corrupta. Mas se você rejeitar essa mensagem, você vai falar que você é mais perverso ainda. Mas ainda existe salvação para você. Você ainda pode se arrepender. Mas quando o Senhor voltar, e nós sabemos que isso está próximo, talvez não tenha tanta misericórdia assim. Na verdade, o que ele fala é que vai haver mais rigor. Então, pensem bem sobre as escolhas de vocês.
E aí Jesus fala do 43 aqui. Quando o espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 piores que ele, e todos entram na mesma pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. Então, o que Jesus está falando é, Jesus usa um fato do mundo espiritual, sobrenatural, para explicar o que está acontecendo com aquela geração. Aqui ele fala bem claramente que quando um espírito vê que a pessoa deixou a casa arrumada, mas não se encheu com nada, ele volta com 7 demônios piores que ele. Então, se você já teve algum demônio expulso da sua vida e você não quer que a sua vida vire um inferno de novo, se enche de Cristo. Porque senão a coisa vai ficar muito feia. E aí, Jesus fala que isso vai acontecer com essa geração. Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava arrumando a casa, deixando ela limpa e varrida. E aí, eles escolhem ficar... Tá, beleza, é isso, vai ficar limpa e varrida para receber 7 demônios. Então o que Jesus está falando aqui é que a consequência para essa geração vai ser muito pior quando ele voltar. Novamente ele reforça o seu juízo aqui. E aí a gente chega na última parte do capítulo 12, já é o final, e aí ele fala... E aí as multidões rodeiam Jesus, né? E aí, enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora pedindo para que falar com ele. Alguém disse a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse, vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E eu lembro quando eu li essa passagem pela primeira vez na vida e eu falei, nossa, Jesus foi mó arrogante, né? Jesus foi meio vacilão com a mãe dele, né? Tipo, a mãe tá lá esperando, aí Jesus fala, não, deixa ela lá, quem é minha mãe, pô? Eu não sei quem é minha mãe, não. Minha mãe tá aqui, e a mãe dele de verdade lá esperando. Só que o que Jesus nos mostra nisso aqui é em relação à proximidade. Mãe, irmão e irmã são muito próximos da pessoa. A sua mãe sabe quem você é de verdade. O seu irmão sabe quem você é de verdade. A sua irmã também sabe quem você é de verdade. Dentro de casa, não tem intimidade maior do que existe dentro de casa. As pessoas que estão dentro da sua casa te conhecem e são muito próximas a você. E o que Jesus está falando é isso aqui. Se vocês quiserem ser próximos a mim, então vocês devem ser submissos a meu Pai. Minha mãe, meu irmão, os que são próximos a mim, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, o caminho para ser íntimo de Jesus é fazer a vontade do Pai. Jesus nos deixou isso aqui claramente. E Jesus talvez tenha deixado a mãe dele esperando lá um tempinho para nos ensinar essa preciosa lição de que... não foi a primeira vez. Para nos ensinar essa preciosa lição de que se você quer ser próximo de Jesus, você precisa se submeter ao Pai. Não existe proximidade, intimidade, se você é alguém irreverente, desobediente à vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, estou fazendo as coisas de crente. E aí você fala, nossa, eu sou intimozão de Jesus, né? Estou fazendo um bocado de coisa. Mas aí Jesus pede para você obedecer arrumando sua cama e você não faz isso. Jesus pede para você obedecer lavando seu quarto, limpando a casa, servindo seus irmãos, compartilhando na igreja, servindo na música, e você vai lá e não obedece. Então, não existe intimidade longe da obediência. A intimidade para Jesus está reservada para aqueles que são íntimos dele. E é isso que eu queria falar. Aí acaba a mensagem. Jesus... A gente encerra o capítulo, Jesus encerra falando sobre pertencimento a uma família divina. E o caminho para pertencer à família de Deus é se submetendo à vontade de Deus. Então, que todos nós aqui sejamos encontrados nos submetendo à vontade de Deus. Porque, de fato, todos nós somos a família de Deus.
mas se nós queremos ser mais próximos de Jesus, nós temos que ser mais obedientes. E assim nós conseguiremos, sei lá, a autoridade que Jesus tem, de alguma forma vai passar para nós, porque nós estamos debaixo desse fluxo. O Davi falou para a gente semana passada, a autoridade é um fluxo. Você precisa estar debaixo, alinhado à vontade de Deus, para que essa autoridade também esteja presente na sua vida. Então, é isso, gente. Vou orar para a gente encerrar e depois tem avisos. Oh, Jesus, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado pelas palavras que o Senhor nos deixou. Senhor, obrigado porque nós podemos ainda ler a Bíblia, Senhor, e aprender quem o Senhor é. Nós pedimos para que o Senhor se revele a nós, Senhor. Não nos deixe no topo da nossa arrogância, achando que sabemos de algo, mas nos humilha, Senhor, e nos mostra que nós carecemos da Tua graça. Senhor Jesus, nos mostra que nós carecemos da Tua revelação, nos mostra que nós carecemos da Tua pessoa. Senhor Jesus, que nós precisamos experimentar de Ti, Senhor, para ser firme, Senhor, ter uma identidade firme em Ti, para ter a Tua autoridade em nossas vidas, para pertencer à Sua família, Senhor. Senhor Jesus, esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Ser mais obedientes à Sua pessoa, Senhor. Senhor Jesus, ser mais próximo da Tua pessoa, Senhor. Senhor Jesus, amém.